Então, bom dia, pessoal. Dando seguimento às apresentações do dia de hoje, a gente vai ter agora o seminário do Edinaldo. Ele vai abordar o tema de agricultura digital, impactos na produção de sementes. O Edinaldo formou em 2018 na PUC do Paraná, em Toledo. Atualmente, ele cursa o mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes pela UFPEL. Ele é natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, e está no Rio Grande do Sul há 1 ano e meio. No Paraná, ele foi diretor de agricultura no município de Diamante do Oeste entre 2013 e 2016. Teve passagem pelo grupo Shark de Máquinas Agrícolas como consultor entre 2017 e 2019. E atualmente ele é desenvolvedor de mercado de sementes de arroz pela APASU. O orientador dele é o professor Tiago Pedó. Gostaria de te desejar uma boa apresentação, Edinaldo. Pessoal que quiser fazer perguntas, pode nos encaminhar ali pelo chat, que aí conforme o término da apresentação, a gente vai repassando os questionamentos. Então, uma boa apresentação, Edinaldo, e eu vou fechar minha câmera aqui também. Obrigado, bom dia, colegas, bom dia, professores. A colega já nos passou o tema aí, agricultura digital, impactos na produção de sementes, né? Então, só para retomar, uma breve apresentação, já me foi apresentado. Eu sou Edinaldo Tormes e mestrando Ciência e Tecnologia de Sementes. O meu orientador é o professor Tiago Pedó, e atualmente sou desenvolvedor de mercado de sementes de arroz no Rio Grande do Sul. Estou há 1 ano e meio aí, só reforçando aí, recapitulando aí o que a nossa colega já colocou e colocou muito bem. Bem, vamos lá. Só fazer um overview aqui da minha apresentação, né? Então, vou discorrer um pouco sobre a agricultura digital, evolução, fazer alguns apontamentos aí da agricultura 4.0, chegando rumo aí à agricultura 5.0, a parte de produção de sementes, vou abordar um pouco dos campos de produção, a parte de inscrição de campos, avançar também nos campos de produção, na parte de produção de sementes, falar um pouco sobre o beneficiamento, uma leve abordagem na armazenagem, vou trazer alguns dados de trabalhos e pesquisas, apresentar para vocês alguns gargalos e tendências também da agricultura digital em si, né? E fecho aí com as considerações finais. Bem, na agricultura digital, o que eu quero trazer para vocês de início? A evolução da agricultura digital para até nós chegarmos a esse momento da agricultura 4.0. Então, nós saímos lá de uma agricultura um pouco mais rupestre, passamos ali pela Revolução Verde, ali com o início do uso intensivo de insumos agrícolas, os insumos sintéticos, nesse caso, né? Passamos, então, mais recentemente, aí, então, por sistemas integrados, uma busca por maior eficiência na agricultura 3.0, em cima dessa evolução, né? E hoje nós estamos aí na agricultura 4.0. A agricultura 4.0 ela é em função aí de uma analogia como resultado da transformação digital do setor industrial. Então, trouxe a agricultura 4.0. E ela está baseada, a base da agricultura 4.0 é uma agricultura de base biológica, né? Perdão, pessoal, eu estou com a garganta um pouco irritada, então vou tomar água em alguns momentos na apresentação. Para simplificar mais e passar mais como que está estruturada essa agricultura 4.0 e esse momento, eu trago aqui para vocês
Nós, então, estamos nesse momento de uma agricultura de base biológica, então, todos esses itens que compõem a nossa agricultura, então, é a busca aí pelo avanço da biologia biosintética, fibras e bioenergia alternativas, eficiência do uso da água, rupturas tecnológicas, estamos passando bastante por isso, de rupturas tecnológicas, uma maior demanda por alimento, então, surgindo essa maior demanda, nós temos que buscar alternativas e trazer respostas, o desenvolvimento de energia renovável, constantemente passa esse assunto por dentro da agricultura, e o chapéu de toda essa base ecológica e todos esses princípios aqui da agricultura 4.0, então, seria a busca pela sustentabilidade, a eficiência produtiva, né? Produzir mais no mesmo espaço com menor custo, sem agredir o nosso meio ambiente, né? E aí nós estamos rumo, então, uma agricultura 5.0, que seria as fazendas inteligentes, as smart farms, que seria, então, toda a integração das fazendas, né? Seria uma integração, uma fazenda massivamente conectada, monitorada, com assessoramento remoto, né? E nós já temos essa realidade já dentro do Brasil, em outros países já está bem mais avançado, e dentro do Brasil nós temos algumas fazendas, principalmente no Mato Grosso, que são fazendas que são monitoradas, conectadas, e o pessoal que administra lá de São Paulo. Então, a gente já observa que nós já estamos chegando num futuro muito próximo, então, à agricultura 5.0. Avançando aqui, só para detalhar um pouco mais, então, a agricultura 5.0, ela vai passar, então, por essas 3 etapas, que é a etapa de equipamentos, depois eu vou recapitular um pouco melhor e colocar um pouco melhor para vocês todas essas etapas aqui, mas passa pelas plataformas, aonde que nós temos aí, então, onde que nós captamos os dados, e depois as aplicações, as atuações, né? Mas o que a agricultura 5.0, a evolução, vai trazer para nós? A sociedade em si, ela vai estar, então, vai ter mais acesso, ela vai estar mais conectada e mais integrada com o processo produtivo também. Então, é isso que as Smart Farms vai proporcionar, com toda essa captação de dados, com toda a precisão, com toda a produção no campo ligado à sociedade. Então, vai haver, então, a gente já observa que vai haver uma cobrança maior por produtos cada vez produzidos de forma sustentável, de base biológica para cima, sempre levantando a régua tendo maior produtividade e uma busca pela eficiência produtiva sem agredir o meio ambiente. Entro na abordagem aí da produção de sementes. Quando eu entro na abordagem da produção de sementes, eu já inicio pelas inscrição de campos de produção de semente, e aí quando nós temos várias etapas, vários passos que nós seguimos, e eu quero abordar aqui mais o 4º passo lá da inscrição de novos campos, aonde que, quando eu tenho 3 etapas nesse passo, e esse passo já nos traz, quando nós abrimos a tela, ele já traz um exemplo claro para nós, onde que nós temos que colocar as coordenadas do nosso campo. E quando nós seguimos as etapas dentro desse passo, lá na 3ª etapa, onde que nós temos que colocar, então, os documentos, agora os produtores de sementes, eles têm as inscrições tácitas, o momento que ele inscreve o campo já se considera homologado, então nós não podemos errar nesse momento de colocar os documentos e anexar esses documentos para ter acesso ao Ministério. Observem aqui
talvez tenha ficado um pouco pequeno, mas observem aqui que quando nós temos que vincular os documentos, nós temos que incluir, então, o roteiro de acesso para o auditor fiscal, ele ter acesso a esse roteiro. E junto ao acesso do roteiro, nós já temos que ter um croquis da área, ou seja, um mapa. Isso nada mais é que agricultura digital vinculado aos processos de inscrição de campo. E avançando um pouco mais, os auditores tendo essa possibilidade de ter esse acesso antecipado desse croquis, dessa área, ele já consegue fazer o seu percurso, o seu caminhamento dentro da sua área, ele já consegue, inclusive, marcar os pontos aonde que ele vai fazer as amostragens dentro desse percurso. E avançando um pouco mais, e um pouco mais recente, percurso e caminhamento para a pré-colheita, visando aí controle de qualidade de sementes. Quando nós observamos, principalmente na cultura da soja, em pré-colheita, faz-se, então, amostragens, né? O que nós vemos de tendência é que os produtores, antecipadamente, cruzando dados de vários mapas, eles identificam dentro do talhão uma variabilidade. E dentro dessa variabilidade, eles vão coordenar os pontos de amostragem. Como mostra nessa figura, vários pontos distribuídos, alguns até aqui em grades, conforme as cores que apresentar no seu mapa. Pode ser um mapa de fertilidade, pode ser um mapa de colheita, de produtividade na colheita. Então, ele vai fazer uma combinação desses dados, e em cima desses dados, ele vai determinar, então, a sua coleta, a sua amostragem. E nesse período pré-colheita, de repente, ele já pode identificar espaços onde que ele tem uma melhor qualidade dentro do mesmo talhão. E ele pode fazer, então, uma colheita direcionada, que ele pode fazer a segregação depois desses lotes, que ele faz a separação e ele tem produtos de melhor e menor qualidade dentro do mesmo espaço. Então, está chegando a esse ponto, já tem trabalhos que já estão evoluindo, alguns trabalhos nesse sentido. Entrando nos campos de produção, mais propriamente dito, na parte de produção, quero fazer uma abordagem, não tem como falar de agricultura digital sem falar do conceito de agricultura de precisão. O conceito de agricultura de precisão, então, é uma estratégia de gestão que considera a variabilidade temporal, ou seja, uma série de dados aqui que eu posso ter de colheita, de amostragem de fertilidade, outros mapas que eu posso relacionar aí, mapeamentos com drones, mapeamentos no momento de uma aplicação, séries históricas, tanto de seja aí séries históricas de pluviosidade, por exemplo, de estiagens. Então, seria, então, uma variabilidade temporal e espacial para melhorar a sustentabilidade na produção agrícola. Então, espacial, dentro desse espaço, trazia o tempo e a variabilidade dentro desse espaço. Então, para nós ser mais precisos dentro da agricultura de precisão, nós temos, então, que combinar esses dados para nós tomar essas decisões e ter, então, a maior eficiência nas nossas tomadas de decisão no momento que nós temos o processo produtivo e conseguir chegar, então, à tão buscada sustentabilidade dentro da agricultura, né? E aí, eu trago o ciclo da agricultura de precisão para vocês. Eu vou detalhar um pouco mais esse ciclo de produção, mas ele vai passar pelo campo, aonde que nós coletamos, fazemos a leitura, depois a parte de análise, a parte de tomada de decisões e a parte de atuação.
Lembrando aqui que as máquinas convencionais, elas não permitem esse ajuste no momento da operação, então elas pouco favorecem a agricultura de precisão. Dentro da agricultura de precisão, então, nós precisamos dessas máquinas que fazem esse ajuste no momento da aplicação, no momento da atuação, fica muito mais interessante para se adequar à agricultura de precisão. Entrando aqui dentro desse ciclo, então, primeiro nós temos a leitura, né, que vai acontecer de várias formas aí. Nós temos os drones, nós temos os quadriciclos amplamente utilizados. Aqui, nesse caso, ele está fazendo uma amostragem de solo, mas poderia ser uma amostragem de compactação, por exemplo. Nós temos os VANT, que são as aeronaves não tripuláveis, né? E nós temos também lá o GPS, o pinta-tela, né, que o pessoal chama, que no momento de uma aplicação pode fechar o cerco e pintar a tela no meio para fazer a aplicação. Então, já começa a melhorar a nossa aplicabilidade dentro da lavoura. E aí nós temos esses mapas, né? Esses mapas, e eles vão estar disponíveis a qualquer momento, né? Desde que você tenha qualquer local, qualquer momento, desde que você tenha um acesso à internet. Aqui nós observamos um mapa de fertilidade, as grades, uma grade um pouco mais espaçada, uma grade um pouco mais ajustada e a forma que fica o mapeamento. Então, na tomada de decisão, nós temos que observar esses detalhes. Entrando na parte de tomada de decisões, o que eu quero que vocês observem nesse primeiro mapa de produtividade é a evolução média aqui. Nós chegamos aí, atingimos produtividades melhores, né, conforme foi se aplicando aí, tendo esse mapeamento, né? Porém, eu quero que vocês observem também nesse mapa aqui, que a gente observa que esses mapas, mais nas cabeceiras, mais nas cabeceiras, né, das nossas lavouras, não sei como vocês falam aqui no sul, mais no sul, né, mas lá para nós tratávamos como cabeceira. Observem aqui que nós temos as menores produtividade, a imagem ficou um pouco feia, né, mas observem aqui que nas cabeceiras onde que nós temos as menores produtividade. O que me leva a crer que esse único mapa eu não posso ter para uma tomada de decisão. De repente, aqui, o que pode ter ocorrido? Eu, como minha dedução, por ser cabeceira, onde que as máquinas fazem, viram a volta, fazem as manobras, né? Então, de repente, eu posso ter uma compactação um pouco maior aqui. Então, um mapa de compactação pode me dar essa resposta, se realmente nesses locais onde que eu tenho, então, menores produtividades, realmente eu tenho um índice de compactação maior. E aí, no preparo antecipado, eu estou fazendo essa descompactação, de repente, para dar uma condição melhor para a planta e, consecutivamente, aumentando meus índices de produtividade aqui. Outro mapa para tomada de decisão que eu trouxe aqui seria, então, um mapa de fertilidade. Observe que nós temos uma variabilidade aqui também, assim como outro mapa, né? Então, observem que na tomada de decisão, nós não podemos utilizar apenas um dado para tomar decisão, e sim fazer um conglomerado de informações para que a gente consiga tomar essas decisões e ser mais assertivo, né? Para as atuações amplamente utilizadas, a gente consegue observar aí que as máquinas já vêm equipadas, outras nós vamos equipando, as antenas de recepção, os monitores, os sensores cada vez mais instalados, né? Máquinas amplamente utilizando sensores,
as máquinas que conseguem fazer as aplicações em taxas variáveis, né? Então, esse é um momento da agricultura digital que nossos campos de produção de semente já vêm se adequando. O que eu quero detalhar aqui para vocês nessa imagem aqui, então, seria essa parte aqui, que é uma tecnologia WEDITE, que nada mais é um sensor que ele faz a leitura da fluorescência da clorofila. Então, ele vai captar aonde que está a planta daninha. Observe que nessa área aqui, eu tenho poucas plantas daninhas. E se eu fizer uma aplicação de área completa, eu vou ter um excedente aí que não há necessidade de utilização. Com essa tecnologia WEDITE, então, eu consigo fazer a leitura da aplicação através do sensor. Ele manda um sinal para uma válvula PWM, que é uma válvula pulsante, e ela vai fazer aquele pulso e naquele momento vai fazer a aplicação no meu alvo. Então, eu tenho uma eficiência de aplicação. A gente pode entrar em vários viés aqui nessa aplicação, mas o que a gente observa aí é a eficiência, a aplicação mais eficiente. Então, a agricultura digital nos auxiliando aí para chegando aí aos princípios aí da sustentabilidade. Outro detalhe da agricultura digital que nos facilita é o monitoramento climático. Então, nós temos aqui, eu trouxe um exemplo, tem outros aplicativos. O AgriTempo, ele traz séries históricas, né? Ele traz também a previsão, monitoramento. E aqui, como detalhe, eu trouxe aqui uma série histórica para vocês do mês de setembro. Então, observem aqui no Rio Grande do Sul que a maior ocorrência de estiagem está justamente na região mais, digamos, região oeste e região sul aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente já consegue observar que a gente pode ter uma tomada de decisão, é o momento, de repente, aí de alguns produtores para semeaduras, então se precaver com uma irrigação, alguma coisa nesse sentido. Agricultura digital auxiliando nós à tomada de decisões. Entrando na parte de beneficiamento, o que eu quero trazer para vocês? Primeiramente, aqui eu trago para vocês um histórico aqui da safra 19/19 de trigo. Em cima desse histórico de participação de mercado, eu consigo fazer, aqui eu trouxe só 2019, mas nós temos outros históricos, quando nós fazemos a busca nos sistemas. Eu consigo fazer o meu planejamento da minha produção e ser mais assertivo. Se vocês observarem aqui a participação no mercado das cultivares, a exemplo do Sonic, que é uma cultivar mais recente, ela tem uma participação de 4%. Tá? Só usando de exemplo, eu vou pegar e dimensionar a minha estrutura para 80% dessa cultivar que tem uma participação de mercado 4%, de repente eu fico fora da realidade de mercado e não tenho uma eficiência de comercialização tão boa quanto eu esperava. Então, eu posso fazer o meu dimensionamento da minha estrutura ou planejar a minha produção, meu beneficiamento, conforme eu tenho acessos de mercado, né? Tanto na parte antes da UBS, que é a parte de secagem, a parte de pré-limpeza, quanto já entrando mais na parte de beneficiamento. Outro detalhe que eu trago aqui, que está cada vez mais automatizado. Agricultura digital, isso nada mais é que computação. Eu tenho aqui toda a minha estrutura na tela de um computador. Então, esse assessoramento, esse monitoramento remoto, no momento on time, naquele momento, eu consigo fazer um acompanhamento, né? E aqui nós poderíamos entrar em vários outros detalhes,
mas o que eu consigo observar é que nós temos uma agricultura digital amplamente enraizada dentro desse sistema. Na parte do beneficiamento, que eu quero destacar para vocês aqui, a parte final, chegando já na parte final ali, a parte do TSI já foi abordado, bastante abordado, não vou entrar em detalhes de produção, mas observem que nós temos aqui também uma agricultura digital amplamente enraizada dentro desse sistema. Observem aqui, pessoal, que eu tenho nessa primeira imagem, são 4 receitas. Então, eu escolho a receita que eu quero colocar na minha aplicação. Aqui um outro detalhe, já uma outra forma, uma outra máquina, e as imagens ficaram um pouco feias, fui eu mesmo que fiz essa captação, e lá no momento que eles estão fazendo a aplicação, às vezes tem um pó, alguma coisa, o monitor não fica muito legal, então a imagem ficou um pouco chamuscada aqui. Mas observem que a gente tem aqui as receitas, nós temos o tempo de injeção, a velocidade dos aspersores, isso tudo de forma muito mecânica, onde que o operador ele vai só ter que ter conhecimento de como fazer essa receita e como aplicar isso, o restante é com a máquina. Eu queria trazer mais detalhes para vocês, mas eu sei que o tempo vai ser curto e eu não vou conseguir trazer para vocês. Há exemplos da agricultura digital nos Estados Unidos, no TSI, isso aqui está muito mais evoluído do que no Brasil. Nós temos dentro das máquinas de TSI nos Estados Unidos, câmaras, sensores, várias câmeras que dão a dimensão, você consegue observar muito mais detalhe do que hoje nós temos. Talvez até temos aqui no Rio Grande do Sul, eu não tenho conhecimento a nível de Rio Grande do Sul e de Brasil, mas a nível de Rio Grande do Sul, as sementeiras que eu tenho visitado, não tenho conhecimento dessa amplitude que se tem nos Estados Unidos. Bem, mas isso que eu queria trazer para vocês, que nós conseguimos ter toda essa precisão que foi citada anteriormente, muito bem apresentada pelo Vitor, de uma forma digital, computação. Então, isso nos auxiliando aí para nós atingirmos a agricultura digital. Outro detalhe que eu trago para vocês no beneficiamento é o tratamento individual de semente a semente. E aí eu trago alguns detalhes para vocês, que seria a separação por cor. Observem nessa imagem aqui, que eu tenho aqui um arroz vermelho. Quando eu amplio a imagem, ele aparece bem aqui. Aqui não é arroz vermelho. Aqui também eu tenho um arroz vermelho. Então, eu tenho 2 arroz vermelhos. Então, um sistema de separação por cor, na cultura do arroz, utiliza-se já a Seletron para fazer essa separação. Já está utilizando também em outras culturas, a exemplo do soja, para sementes esverdeadas. Né? Mas, então, eu já tenho aqui um tratamento individual de semente a semente. Isso é agricultura digital também. E nós não podemos deixar de detalhar a contagem de sementes. Aqui eu trouxe um detalhe, uma imagem de hortaliça, sementes de hortaliças, alguns híbridos, a exemplo do tomate, tem um preço, um valor bastante agregado, e eu tenho que fazer essa contagem de sementes. E já se discute, já está bem avançada essa discussão, soja, milho, outras culturas aí, que cada vez mais nós vamos ter que ter esse tratamento de semente a semente, e isso é agricultura digital, isso não tem mais volta. Na parte de armazenamento, eu quero destacar aqui, eu tenho na imagem aqui um senhor, que provavelmente ele está olhando para a pilha lá e tentando fazer alguma identificação. A agricultura digital tem vários outros detalhes que a gente poderia trazer, localização de uma pilha, controle de estoque e tal, entrando na parte de armazenamento. Mas hoje está muito mais acessível
toda a rastreabilidade dos nossos lotes, aonde foi produzido, qual campo, qual cultivar, através de um QR Code nos facilita bastante. E também na parte de armazenamento, outro detalhe que a gente consegue fazer um monitoramento remoto aí é o controle de temperatura e umidade, que é extremamente importante para nós mantermos a qualidade das nossas sementes aí no momento de armazenamento. Alguns trabalhos e pesquisas que eu quero trazer para vocês, tem outros trabalhos também, mas eu quero trazer alguns detalhes para vocês. Eu trago alguns indicadores de qualidade aqui que já estão sendo utilizados, e aqui esse trabalho ele traz quais que são os mais utilizados e, em termos de números de ocorrências, ou seja, as quais que estão sendo mais utilizados, né? Nós observamos aqui que o momento de colheita aí, nós temos aí indicadores de qualidade que são mais procurados, né? Aí nós entramos aqui parte de produção, já entrando aí mais temperatura de água, temperatura de grãos, alguns indicadores de qualidade que já estão sendo utilizados pelos produtores na agricultura de precisão. Mas observem que nós temos um vasto campo aqui para ser explorado em cima dos indicadores aí de qualidade, né? E nesse momento nós temos aqui, então, se destacando aí 2 momentos de colheitas e morfologias e características de plantas, né? Outro detalhe que eu quero trazer, que ficou bem aflorado, esses últimos anos aqui, em função da pandemia, houve uma procura maior pela agricultura digital, e esse dado nos deixa bem legal aqui. Observem que, durante a pandemia, houve um aumento bastante expressivo, praticamente dobrou de antes da pandemia, né? Então, você observa que praticamente dobrou. Então, no momento de pandemia, o pessoal, então, procurou mais pela agricultura digital. E aí, quando nós entramos na parte de beneficiamento, esse trabalho nos deixa bem legal. Aqui um resultado bem legal. Então, foi uma pesquisa aplicada a 180 pesquisados aí, com agricultores, estudantes, prestadores de serviços dentro da agricultura. E observem que 70% desse pessoal alegou ter aumento de produtividade, então eles tiveram benefícios. Otimização do tempo, muito importante. O tempo é cada vez mais escasso, digamos aí, momentos de semeadura e momentos de colheita ainda mais, né? Então, observe que mais de 60% alegaram ter otimização do tempo, redução de custos. Observem aqui que eles, só pela utilização, quase 45%, só pela utilizando a agricultura digital, alegaram ter redução nos seus custos. Eles começaram a ser mais assertivos, né? Outro detalhe bastante importante que eu quero frisar para vocês aqui, a redução da fadiga do operador. Isso aqui é qualidade de vida para o operador. Hoje nós temos dificuldade de encontrar mão de obras em várias áreas. Quando nós temos uma qualidade de vida proporcionada aos nossos operadores, então aqui nós temos um ganho muito grande. E outros benefícios aí, 1,5%, e apenas 4,5% aí nos dizendo que não tiveram benefícios com a utilização ou implantação aí da agricultura digital. Bem, quero frisar para vocês também alguns gargalos e tendências, né, e que eu tenho observado. Em cima da agricultura 4.0, nós então vamos ter chamada aí Big Data, Big Data, aí seriam então a geração de grandes volumes de dados. Vocês observem que eu falei que nós temos que ter uma combinação de dados para nós tomarmos as decisões. Então, isso vai gerar cada vez mais dados. E isso, então,
vai nos gerar alguns gargalos, um grande volume de dados sendo gerado. E como que nós vamos analisar isso? Então, isso vai demandar para nós aí profissionais especializados nessas áreas, treinamentos de como analisar esses dados e como tomar as decisões, calibrações de equipamentos. Nós vamos ter que ter calibrações desses equipamentos. Será que ele está mapeando da forma correta como eu tenho que ter? Reposição de equipamentos e consertos de máquinas. Será que aquele sensor que eu tenho para uma leitura lá no campo, eu vou ter disponibilidade no mercado? Né? Aonde que eu tenho que buscar aquele sensor? Será que ele vai ter que ser importado? Então, aqui são alguns gargalos que eu observo. E da mesma forma que nós temos que gerenciar esses dados e analisar esses dados, nós também precisamos proteger esses dados, porque eu vou ter dados de clientes meus que a concorrência não pode ter. Então, nós temos, um gargalo que eu vejo aí, que, de repente, nós podemos ter um cerceamento de informações aí, pelo fato dessa proteção. Temos que nos preocupar com a proteção desses dados. Né? Alguns desafios e oportunidades, essa apresentação vai chegar até vocês, depois vocês podem explorar um pouco mais isso aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, e que eu quero evidenciar, é a base de dados, que eu já coloquei, que a gente vai ter uma geração muito grande de dados, né? E outro detalhe, outro desafio aqui seria a conectividade no campo. Será que nós vamos ter conectividade em todos os locais? Será que nós temos acesso à internet em todas as propriedades? Lá na Baixada, na beira do rio, nós vamos ter conectividade para conseguir fazer um mapeamento remoto, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, tendências e oportunidades, eu vejo aqui uma tendência muito forte, né, entrando aqui, casam as duas oportunidades e as tendências aqui, rastreabilidade e certificação, com a sociedade. A sociedade, ela cada vez mais vai querer ter acesso e saber qual que é o alimento que ela está se alimentando lá, que está na prateleira do supermercado. Então, essa certificação de produtos, essa rastreabilidade e esse conhecimento, a sociedade vai fazer uma cobrança cada vez maior e é uma tendência e uma oportunidade para nós estar explorando. Vou trazer, então, as minhas considerações finais para vocês. Dentro da agricultura de precisão, ela passa pela geração de dados, passa, então, pelo processamento, interpretação desses dados, para as tomadas de decisões assertivas e que trazem benefícios aí para uma agricultura, aliando produtividade e sustentabilidade. Né? De uma forma geral também, a agricultura digital em sementes, ela permite produzir mais no mesmo espaço, minimizando os impactos, diminuindo a agressão do meio ambiente e ser economicamente viável. Ou seja, isso aqui é sustentabilidade dentro do setor sementeiro. Né? E, por fim, aí, a agricultura digital, ela me permite automação e robotização em várias etapas produtivas. Bem, pessoal, é isso aí que eu tenho para apresentar para vocês. Algumas referências que eu utilizei. Muito obrigado aí pelo tempo me permitido aí para apresentar isso para vocês. Um pouco rápido para mim tentar ser mais eficiente no tempo aí, e tem muitos outros, jogo a bola para vocês agora.